Mas aí, cheguei. Uhul! Pode usar briga com a colega também, a gente não vai ficar chateado não, hein? Agora, se tu pedir pra vir Baruque, é sacanagem. Macabeus. E aí você vai pedir Macabeus aqui, ninguém tem Macabeus aqui. Tá bom? A dele é mais completa. Caraca. Bom, vou passar esse tempo que eu tô aqui, esse tempo que eu passei voltar para a igreja, o que eu aprendi, e o André falou comigo para ver um tema, e eu vi sobre o relacionamento do homem com Deus, como é que era antes de Cristo e como foi depois. Eu tenho um exemplo, né, de Gênesis 20, do 1 ao 15, que Deus falou com Abraão para sacrificar o seu filho, e Abraão foi convicto de sua fé que sacrificando Deus iria ressuscitar, mas Deus não deixou sacrificar, e logo depois, de anos depois, Deus fez esse sacrifício com Jesus, seu filho. E antes de Cristo, as pessoas não tinham um conhecimento. As pessoas achavam que Deus temiam a Deus. E a chegada de Cristo fez ter essa intimidade, a quando for orar, chamar Deus de Pai, ter essa conversa com Deus, fazer o que a gente faz aqui, pedir para que todos que estão lá fora possam chegar bem. E eu aprendi que nada na nossa vida pode ser comparado a Deus. Se eu quero muito uma coisa, ela não tem que ser Deus. Eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso, eu quero um objeto. Se eu não conseguir, não é o fim, porque eu ainda vou ter a saúde, porque eu ainda vou ter Deus comigo. E é isso que eu vim trazer para vocês. Amém, cara. Glória, se todo irmão fosse tão objetivo assim, peraí, alguém quer comentar alguma coisa assim? E assim, o culto acaba de tudo. Tava na cantina. Cara, me chamou muita atenção porque essa mesma analogia que ele fez, o Paul acho que também fez. E tipo assim, e foi algo que ele falou assim, caiu na mente, realmente. Assim, meio que Abraão com Isaac estava pré-figurando Deus com Cristo. Isso é grandioso. Como toda história na Bíblia aponta para Cristo, assim, de maneira grandiosa. Aí ele falou, aí caiu a ficha. Aí eu lembrei e caiu a ficha. Era, assim, foi fatos reais que aconteceu, mas também era uma pré-figuração de Deus com Cristo. Isso aí. Caraca, mas João Travolta. E João Travolta, pô, respeita. Não, isso aí é de outra volta. Gente, vamos agradecer o irmão aqui. Parabéns. Deus abençoe. Poxa, quando ela dava a cara, João Travolta no brief, cara. Não compara não. Cara, tu tá bonito pra caramba, hein? Tá bonitão aí. Como tu... Obrigado. Ela foi da faculdade, aí obrigaram a colocar mais formal pra... Ah, tu pensei que tinha saído do fórum essa hora. Não, hoje eu não fui pro fora, eu tive Não? que assistir umas aulas de... E tu vai assim comigo ali no sacolão comprar as coisas mesmo? Eu vou. Não, muito dinheiro. Vamos cobrar mais caro, eu não vou nem me dar mais as frutas. Bom, vamos passar aqui uma folhinha sobre o tema de hoje, que é justamente Filipenses capítulo 2. Vamos fazer uma exegese em cima de Filipenses capítulo 2. O restante da folha, coloque aí na entrada, que o pessoal que for subindo vai pegando. Quem aqui tem problema com arrogância? Tu tem problema com arrogância? Quem aqui tem problemas sérios com arrogância? Bandeirão, né? Quem aqui se acha humilde? Foi uma pegadinha, pô. Eu tentei, foi uma pegadinha. Vai que cola. Pô, sempre fui, nunca tive problema. Pois é. O tema de hoje, em Filipenses capítulo 2, pode parecer aos olhos da maioria de nós algo comum. Ah, legal. Vai ser aquele famoso linha por linha, onde a gente vai trocar uma ideia sobre o tema, vai ver umas palavras lá em grego. Esse aqui é o problema. O Cleuber trouxe aqui um tipo de Cristo ao qual nós devemos nos mirar, né?
ou na verdade, dois tipos daquilo que Deus é, que é o que dá ao filho e aquele que se oferece, porque Abraão, olá, bem-vindo. Abraão, o filho dele vai com ele, mas o filho leva madeira. Então o filho é o Cristo também. Olá, boa tarde, gente. A gente vai chegar num lugar aqui, você vai ver. Vamos chegar. Vai dar espaço aqui, sua touca aqui, ó. Sua touca. Será que é isso? É tatuagem isso aqui? Deixa aqui que eu quero ver isso. Isso aqui é teu. Vai dar também? É pra dar isso aqui também? Não, isso é meu. Não, isso aqui não é meu não, cara. Rapaz, vem mutirão. Boa tarde. Então, André, o Juliano Cleuber. é muito legal. Ô, Juliano! Qual foi, né, Juliana? Juliano. Pô, bem-vindo. É muita gente bem-vinda aí. Quem nunca teve na Cominical aqui? Vamos lá. Juliano. 1, 2, 3, 4. Fala o nome aí pra ajudar, tá? Dá uma quebrada aí. Daiane. Seja chipado. Fala. Nicolas. Yasmin. Eduardo. Mas nunca teve aqui? Nunca teve. Bem-vindo. Folhinha da Cominical de hoje. Chegou pra eles aí? Chega pra eles aí. Né? Sua cara de pau já chegou aqui em outras épocas. A pergunta foi feita antes de vocês chegarem um pouquinho. Foi sobre se você se considera alguém com problemas com arrogância. Nariz em pé. Essa foi a pergunta antes da galera chegar. E eu repito. Tem problema com arrogância? Tem problema com arrogância? Tu tem, meu irmão? Tu tem? A arrogância dos outros. Dos outros? Olha, irmãos, eu acho que eu vou precisar melhorar com isso, porque eu tenho problemas com ego, com arrogância, eu tenho problema com tudo isso. E eu tenho até medo quando eu pego Filipenses capítulo 2, que é o tema de hoje, Filipenses capítulo 2, porque eu sei que mais uma vez vou ser espizinhado, sabe? Você abre, é nítido que vai haver um problema, mais uma vez vamos ter um problema. Juliano, tu falou teu nome não, né? Não, a gente fala por você, Juliano. Então, vê se tem a falta de folha aí e a gente caminha. Quem já leu o livro de Filipenses alguma vez? Já? Nele Paulo está preso, Paulo escreve preso, ele está numa cadeia com mais ou menos 1,5 metro de altura. Essa cadeia romana existe até hoje, ela tem um buraco assim no alto e eles passavam comida e tudo mais com uma cordinha. Paulo ficava quase que num mais completo escuro, só que se tivesse uma vela ele conseguiria escrever, sem janela. O respirador era um bocal pequeno. Um bocal que assim, dava para passar um ser humano, claro, porque ele desceu até ali. Mas essa cadeia romana está até hoje lá. E ela é escura e fétida. Paulo, quando fazia suas necessidades, elas ficavam entre ele. Então, não estamos lendo Filipenses. Ninguém está em Filipenses, assim, tipo num hotel, escrevendo alegrai-vos. Paulo está nas mais péssimas e insalubres condições. Por isso os irmãos estão entristecidos no começo da carta. Se você vê o começo da carta, há uma preocupação dos irmãos contra o estado de Paulo. Paulo fica tranquilo. Inclusive, é como se ele falasse, essa minha alegria, ela está tão alta que está chegando até a guarda pretoriana. Eu vou repetir, a prisão de Paulo, eu me lembro de ter feito uma vez Filipenses aqui, o livro todo, e aí eu trouxe uma imagem da cadeia que alguns devem ter uma folha de 3 anos atrás. Então é uma sala como essa, só que com um bocal. Imagine um negócio de luz desse, mas para passar um homem, comida, tudo por uma cordinha. Paulo então deveria estar no chão escrevendo essa carta em meio aos seus próprios excrementos. Precisamos ter uma noção disso para poder entender a carta com, sabe? E aí, quem é que está lá no meio dessa sujeira toda? Está lá o fariseu dos fariseus, filho de pai e mãe fariseu, cidadão romano de nascimento, que era muito difícil, porque a maioria comprava para poder ser cidadão romano. Paulo era letrado e ele dizia saber mais línguas do que todo mundo, então a gente imagina um Paulo que sabia hebraico, que sabia aramaico, que sabia latim, que sabia grego, sabia de repente cópita, eu sei lá, o cara sabia muita coisa. Agora, ele está nessa situação e ele poderia muito bem dizer, Deus, por que eu vim parar nesse buraco, como talvez Jeremias poderia ter dito também, quando foi lançado na lama. Mas parece que Paulo está escrevendo com um fundi de queijo derretido, perninha para cima, manda trocar os colchões. Parece que ele está com toalha quente. A sensação de ler Filipenses não parece ser o peso
de Filipenses. O que está sobre a vida de Paulo naquele momento? A gente aí, ó, Pamela foi andar de skate, se arrebentou daí, o David foi jogar futebol, agora é tudo assim, namorado agora se machuca junto, eu não tô entendendo essas coisas. Gente, preste atenção, eu gostaria de ressaltar algo, que a gente está fazendo uma contextualização, tem gente que começa a ficar de mau humor quando tá com fome. Então você imagina essa situação, tem gente rindo, já se denunciou e acabou tudo. Né? Você tem mau humor quando tá com fome? Já chegou, já ajuda. Não, mais ou menos, não sente fome. Tô brincando. Tô zoando, tô zoando. Bem-vindo, Matheus. Tem uma folhinha, pega aí pra ele. Boa tarde, bem-vindo. Olha o problema que a gente tem. A gente consegue ficar de mau humor quando tá com fome, quando acorda. Eu conheço gente aqui que quando acorda fica de mau humor, não me acorde não. Né? Então, você imagina a condição de Paulo? É até estranho quando nós nos vemos com coisas tão pequenas. Tem gente que chegou pra mim e falou, não gosto de suar. Dorme na geladeira, não gosto de suar, sabe? São coisas que eu acho que hoje, quando lemos essa carta, eu acho que o cristão do século I, ele lia essa carta e ele chorava. Ele falava, meu Deus, que homem. Com todo respeito, não é endeusando, né? Que homem. Que varão. Que varão. Eu penso em Paulo no primeiro século gozando de um respeito que eu não consigo ter porque eu sou fresco. Eu olho para isso aqui e eu não consigo ver a intensidade com qual essa carta foi escrita. Entendeu? Um prisioneiro romano não era bem tratado. Não, que isso? Não era assim. Talvez ele tivesse passado já por aquele naufrágio que vocês leram em Atos, talvez. E eu vou ser sincero, eu não consigo ver desânimo. Eu não consigo ver bola pra trás, tipo, olha, o cristianismo é assim mesmo. Tipo, não parece. Sabe aquele pessoal que é cristão, mas parece que gosta de meter um terror em você? Olha, hein, Deus parece que Deus é um chicoteador que sai para ir matando todo mundo. E que a vida cristã é tipo assim, a vida do ímpio é uma rave, é tudo legal, assim, tipo, todo mundo. E a vida cristã é aquele cara de roupa marrom, andando, com parece um corcunda de Notre Dame, assim, arrastado com uma Bíblia, Paulo, eu vou te pegar. Então, parece que Paulo, quando traz Filipenses, ele traz numa alegria que não parece esse cenário que acabamos de dizer. Parece? Não parece. Ele fala várias vezes, alegrai-vos, novamente vos digo, alegrai-vos. É suave, não parece forçado, parece verdadeiro. Então, assim, quem é esse homem, né? Certamente aqueles que forem daqui para a glória vão conhecer Paulo. Vai ser um privilégio conhecê-lo, né? Não como o Senhor Jesus, que é supra-sumo dos privilégios, mas conhecer um camarada como Paulo, eu acho que é uma coisa que alguns vão querer, eu não sei, né? Eu gosto muito dos escritos dele, né? Então, vamos lá. No começo aqui diz exortação, na minha Bíblia, exortação ao amor fraternal. Eu só queria primeiro ver com os irmãos o seguinte, que do 5 ao 11 é um hino da igreja primitiva. Capítulo 2 de Filipenses. Capítulo 2 de Filipenses, do 5 ao 11 é um hino. É um hino conhecido da igreja do primeiro século. Sabe? É um hino mesmo, desses que a gente canta em igreja. Eles cantavam esse do 5 ao 11. Até tem um livro que eu não sei se é o Diego Adonias que tinha, que trazia esse hino. Qual era o Cântico da Igreja Primitiva? Como é que era o nome dele? Nem eu nem Adonias. Não, mas tem um livro que a origem do cântico na igreja primitiva. Isso. E traz essa canção de Filipenses do verso 5 ao 11 que a gente vai estudar aqui. E esse começo, vocês estão aqui com uma folha baseada no comentário bíblico de D.L. Moody, tá bom? Então aqui, eu gostei muito desse comentário e trouxe para vocês. Diz aqui no começo, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhado, ou seja, íntimos afetos e misericórdias, completem a minha alegria, de modo que pensem ou penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Deixa eu te falar. Paulo não está falando de que você deve ser mais humilde ou encarar a vida com mais suavidade num tempo onde as coisas eram assim. Deixa eu tentar te explicar. Quando o imperador chegava em Roma e proclamava a vitória, isso era herói. Não tem esse filme bem mais complexo e tenso para um cristão ver, que é Deadpool,
né? Eu vi o filme passando em pedaços, assim, que tava meio tenso, eu não vi não, mas eu tinha que ver porque o pessoal tava tudo vendo, eu falei, cara, o pessoal tá vendo, eu tenho que entender esse filme. Aí passei, vi que tinha cena que eu passava, eu não vou ver essa cena não. E esse filme, o cara, ele é um anti-herói. Jesus era o anti-herói do primeiro século. Porque o herói matava todo mundo e entrava na cidade ganhando, de cavalo. Como é que era Alexandre o Grande? Nabucodonosor, os grandes reis, era o quê? Matei 500. Lembra da música de Davi? Como é que era a música de Davi? Saul matou tanto, Davi matou 10 tanto, não era isso? O que isso era o quê? O herói. E o que Jesus faz dentro da ótica da história? Jesus inverte. Eu sou professor, eu sei que não está dando certo com a gente passando. Fique à vontade. Vontade. Boa tarde. Irmã já chega que é privilégio. Tu vê que a irmã, né? Ainda bem que o tema de hoje é privilégio, né? A irmã se fortificar. Vamos lá. Tem folha aqui, ó. Tem folha aqui. Se puder alguém ajudar aí. Pastor, por favor. Tá bonito, ele tá bonito. Hoje ele tá destacado. Destacado, hein? Que homem. Passou um negócio no pé, tá brilhando, hein? Ofuscado. Não? Tá tudo sujo, né? Porque onde a gente mora é complicado, né? Eu fiquei sabendo que ele morava em Valverde, me senti até mais tranquilizado. Não é? Eu moro algumas vacas à frente. Tem boi ali. Onde chegamos, irmãos? Estamos aqui em Filipenses contemplando o fato de que nesse período o herói era aquele que matava todo mundo e que não dava chance pra ninguém. E o anti-herói era o fracote da cruz. O anti-herói era o fracote que não pegava uma espada pra matar ninguém. O herói era o super corajoso matador. O anti-herói era o fracote. Jesus subverte isso. Você tem noção da grandeza que é Jesus subverter a ordem do que as pessoas esperam que seja grandeza? Ser grande era assim, Jesus falou assim, mas não vai ser mais assim. Agora, ser grande é assim. E aqui, quando Paulo está tratando de humildade, ele vai falar aqui, ó. Dê uma olhada aqui no... Você pode ler comigo, tá perto? Olha aqui, ó. Dê uma olhada aqui, ó. Tendo, verso 2, o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Olha o verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O tema central é a humildade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você que prestou atenção em tudo e não percebeu que a gente está falando de qualquer coisa e você não está entendendo, viu? Peguei. Ninguém está prestando atenção. Voltou. Qual é o papo da serpente para Eva? Qual é o papo da serpente? Você vai ser igual a... Jesus vem e subverte 2. Eu vou ser igual aos homens. Ele vai e... É para brincar, eu vou jogar... Então eu vou jogar sério. Ele desce e quando Eva e seu esposo querem ser igual a Deus, como Deus, ele abre mão de o ser igual a Deus e assume forma de homem. Isso é lindo, profundo. Sabe isso quer dizer? Que o servo aqui, como você pode imaginar, gente, foca aí. Eu sei que o pessoal está chegando e é uma benção chegar, mas ó, o servo aqui, a palavra é doulos, que é escravo de limpar banheiro, latrina, doulos. Existem doulos que ficavam, sabe aonde? Sabe aqueles navios romanos que os caras estão remando lá embaixo? Um lado do outro? Sim ou não? Sim. Os doulos ficavam acorrentados um ao outro. Quando o navio afundava, os caras romanos metiam o pé e quem afundava? O doulos. Doulos limpava a latrina, banheiro, vaso. Preste atenção na palavra que Paulo usou para categorizar como Jesus se tornou humilde. Ele abre mão de ser identificado na figura do Deus Jeová. Ele abre mão e se torna em forma de doulos. É uma palavra, parece muito simples, porque não é nem do nosso idioma, doulos, servo. Ah, servo bonitinho. Lembra o camponês medieval? Lembra o vassalo? Doulos, limpador de cocô. Quem é o teu Deus? O limpador de cocô.
Como você encara isso no século I? Como você lê Filipenses no século I? Não é como ler Filipenses agora na sua igreja. Ai, Jesus tão humilde, né? Abriu mão de tanta coisa. Jesus foi ser o limpador de cocô, o lava-pé. O que vai até o navio e afunda com ele. Esse é Jesus. A humildade que requer Jesus, ela não pode ser forçada. Porque ela só pode ser divina. Porque para você abrir mão de todo um conceito de status, só pode ser um negócio fora daqui. Não pode ser assim. Então, relembrando aquilo que a gente viu aqui agora, porque vamos entrar em frases. E a gente vai ver palavras. Jesus não toma como usurpação o que Adão e Eva tomaram. O que Adão e Eva queriam? Ser igual a Deus. Ele abre mão. Ah, então ele deixa de ser Deus? Não, claro que não. Eu, Senhor, Deus, não mudo. Malaquias diz isso. Então ele não mudou. Mas ele abre mão da pompa. Ele abriu mão da percepção visual que chocaria os homens. Como é que João viu quando viu Jesus? E o que João fez? Estatelou no chão. Ele abriu mão do olhem para mim e caem no chão de medo para ser o lava-pé. E ninguém quer o lava-pé. A gente quer o ser brilhante, o cheio de pose. Ninguém quer o lava-pé. Só que tem um problema que fica maior. Conforme a gente for lendo, vai ficando pior. Sabe qual é? Jesus exige que aqueles que o seguem abram mão do brilho e do esplendor para serem lava-pés. Aí fica complicado. Porque aí vai além do aspecto filosófico. Aí vai na carne, vai doer. Aí eu vou ter que chegar aqui, tomar um esporro teu na frente de todo mundo, depois te abraçar e beijar como se nada tivesse acontecido. Não dói, dói. E tu acha que não doeu a cruz? A questão é se eu admito a humildade de Jesus ou se eu admiro apenas. Existem coisas que admiramos, existem coisas que tomamos para nós. Você admira a humildade de Jesus? Até gente que não é cristã admira Jesus. Eu conheço uma parte de gente que fala assim, esse homem era muito bom. O pastor Luiz, essa semana, o pastor da minha igreja, ele leu um monte de coisas sobre como as pessoas que não são cristãs viam Jesus. Ele leu Napoleão, leu Rousseau, leu um monte de gente assim. E o pessoal falava assim, o cara é bom, o cara é bom. Só que estamos a um ponto aqui agora, de repente, conversando, né, nos próximos 40 minutos vamos discorrer sobre isso. Se nós estamos admirando Jesus ou admitindo Jesus, falando, é pra mim. E isso é que vai fazer a diferença. Vamos caminhar um pouquinho mais. Aqui no começo da folha diz assim, ó, a folha que você está em mãos aí, o comentário bíblico, a primeira categoria das cláusulas condicionais aceita a premissa como verdadeira e o costume ser traduzido para desde que. O que ele está falando? Nesse comecinho aqui, ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, no original grego está desde que haja, não está assim, se há, desde que haja, no sentido de, se está contido você e Jesus na mesma frase, o que vai ser lido daqui em diante precisa ser seu. É isso, esse é o X da questão. Ah, eu amo Jesus. Se eu perguntasse aqui, a gente ia levantar a mão, eu amo Jesus. Então, o que está escrito daqui, nós vamos estudar do 2 até o 18. Do 1 até o 18. Se o que está escrito é sobre Jesus e você o ama, é para você. E aí diz assim, ó, na folha mesmo ainda, ponto 2. A alegria de Paulo seria completada se os filipenses continuassem, observe o tempo presente, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, já discutiu com o melhor amigo? Já discutiu com gente que tu ama? Sim ou não? Já teve divergência com o Petá, até coçando o cabelo aí, irmão. Aqui, essa ria, o pessoal já vai se entregando. Já teve divergências declaradas com gente com quem você tem um extremo carinho e afeto? Sim. Agora vamos pro nível 2. Já teve divergência com gente que você não tem afeto nenhum? Então, divergência parece ser, né? Toda semana tem uma com a Thalita. É assim, só na semana que eu não a vejo que eu não tenho. Pensa comigo, irmãos. Irmãos, divergências vão ter. Só tem um jeito da gente pensar comum e sentir comum. Qual é? Abrindo mão de certas coisas que nos tornam super únicos. Posso dizer umas que a gente gosta de fazer? Eu não levo desaforo para casa. Isso o quê? Isso é tipo um certo grau de excentricidade única, né? Contigo é bobo. É bobo, né, Carol? Até bobo. Eu não engulo.
Isso é aquele aspecto que diverge, né? Que você quer mostrar, eu sou diferente. Tem mais. Posso deixar uns mais assim, açucarados? Não gosto que me corte quando eu falo. Irmão. Só que para sentir igual, para pensar igual, eu e você vamos ter de abrir mão. E aí? Adonias coça a barba. Quando ele coça a barba, Arão desce com o óleo. Né? Pense comigo. E quantas vezes eu já brinquei com o Adonias, eu senti que ele ficou chateado, depois eu tive que pedir desculpa, né? Sem querer pedir desculpa, porque foi muito legal. Mas eu tinha que fazer, né? Pense comigo, irmãos. Como é que vamos sentir igual e pensar igual? Ah, então é uma lobotomização. Tira o cérebro, todo mundo sem cérebro, então todo mundo com cérebro só. Não é isso. Não é isso. Jesus nunca despersonalizou as pessoas. Mas ele nunca admitiu de que as suas personalidades se sobressaíssem à personalidade dele. Se realmente temos parte com ele, somos parte dele. E ele em nós, não tem jeito. Quais são os desafios? Tem espaço aí, gente, dá uma imprensadinha, ó. Tem ali na bancada, se quiser alguém sentar ali, as mocinhas quiserem sentar, podem ficar à vontade. Tem lugar aqui, Lohana Magrinha, dá pra sentar aqui. Vamos lá. Deram até almofada, irmão. Que isso, gente? Obrigada. Muito bom, muito bom, muito bom. Dê uma olhada aqui, ó, no ponto 3 da folha, partidarismo e vanglória. A palavra em grego é kenodoxia. Kenodoxia. Combina duas palavras, vazio e opinião. Então, keno é uma palavra, doxia é outra, em grego. Lembrando que a Bíblia foi escrita em grego, o Novo Testamento. Eram os inimigos teimosos e traiçoeiros da vida da igreja. Deviam ceder lugar à humildade. Os gregos defendiam tanto seus próprios direitos que uma nova palavra precisou ser cunhada. Então a palavra kenodoxia não existia e Paulo teve que juntar elas para fazer duas, né? Para fazer partidarismo e vanglória fazer o mesmo sentido. O que é partidarismo? Quem? Chuta aí. Partidarismo. Quando alguém é muito partidário, o que você quer dizer com isso? Faccioso. Irmão, o que é faccioso? Fala, irmão. Somos faz as coisas bem. Hã? Ela cria um corpo específico para expressar uma certa superioridade sobre o outro. Que isso, irmão? Você acha faccioso, obrigado, quando alguém vem de camisa social e sapato todo tatinelo, você acha isso errado? Que a pessoa quer aparecer? Cara, não acho. Talvez. O melhor de brincar contigo é que tu leva a sério. Você valoriza o que a gente faz por você. Imagina se eu fosse. Te amo, rapaz, tá bonito, fica tranquilo. Mas ele tá querendo aparecer, então a gente tem que respeitar. Irmãos, você já chegou no lugar e quis ser visto? Levante a mão aí se tiver coragem. Isabela não precisa levantar a mão, pode abaixar, a pessoa já sabe. Não, alguém aqui, ó, eu queria que me visse. Uma roupa, sei lá, um cabelo, fala aí. Só ela ou mais duas aí? Três, tem aqui. Você não vai abaixar a mão hoje, não? Estou brincando. Não, eu brinco, cara. Você já quis ser visto, não quer? Jesus abriu mão de ser visto. Olha que confronto pessoal. Eu quero que vejam a roupa que eu comprei. Jesus, eu não quis que me vissem com roupa alguma. Eu quero que vejam a maquiagem que eu fiz e me elogiem. E ai de você que não fale nada. Jesus abre mão da sua glória visual. Isso não é um confronto? Ou você acha que eu estou falando de coisa pequena? Estou falando de que nós queremos aparecer. Eu não sei que pregador, não sei se foi o Adonis quem me falou isso, um pregador que depois que ele redige, acho que foi o César, redige o sermão, ele vê aonde que a carne dele quis aparecer, uma palavrinha ou outra que só ele sabia, uma coisinha ou outra ele corta. É? Então imagine que o Richard Baxter, quando olhava o sermão dele, via que tinha uma carnezinha sobrando ali, tipo, aqui é onde eles vão vibrar. Ele tirava. Já quis que vibrassem com você? Irmão, pode falar, tá? Já ficou chateado porque ninguém percebeu aquele corte de cabelo? Irmãs,
Eu tenho cabelo comprido, mas acho que isso afeta mais vocês. Logo no Dia Internacional da Mulher. Eita! É hoje. 8 de março, gravação. Você já quis que alguém tivesse visto o seu corte de cabelo? Irmã, levanta a mão. Com medo do irmão levanta. Irmã, levanta a mão. Já. E não viram? Que bom, né? Mas como é o confronto interno de nós quando Jesus admite não ser visto? Como fica um cristão nessa posição em que alguém que ele admira tanto e diz que segue até Deus, ele esvaziou e ele se enche? Ninguém está falando de andar largado, sujo. Estamos falando sobre querer aparecer. Tem mais algo aqui interessante. Dê uma olhada aqui, por favor. André, como se diferencia o se arrumar do se arrumar para aparecer? Motivação. Entendeu? Claro que tem. Questão de sensualidade, eu acho que todo mundo aqui que é cristão ou já teve uma discussão acerca de roupas sabe do que estamos falando quando falamos que uma roupa é imprópria nesse sentido. Beleza, não é esse o papo. Mas quando se fala de querer aparecer, não é muito fácil pra mim dizer que você tá querendo aparecer, mas é mole pra tu. Coisas como, será que vão perceber? Ai, ninguém falou nada ainda. Não tem nada diferente de mim, não. Sabe como isso é necessário dentro do nosso coração? Parece que a gente se alimenta disso às vezes. Não, e a própria frustração, né? Quando você Boa. chega em casa, Ninguém notou. chega em casa, pô, ninguém notou pra mim, não tô bonita. Ah, ninguém notou, ninguém olhou que eu tô com a roupa nova. Isso mostra que a sua motivação era pra ser os outros vídeos. Isso é complicado porque entra até em campo de lascívia. Você se arrumar pro outro, você se arrumar querer pro que homem, outro se arrumar pra outra outro pessoa. respire aquele... Nossa, né? Ai, tá. Gente que quiser subir da escada pra cá, temos lugar, hein? Temos lugar. Ali, Marcos, você dá uma chegadinha pra lá, Juliano também, que a gente vai chegando, a gente vai arrumando um espaço, tá bom? Vamos lá? Mas se você não... vamos supor, se você se arruma pra você mesmo, se você não faz isso pra agradar ninguém, mas assim a você mesmo. Então, assim, quando você fala... olha, posso falar? Pode. Não, posso falar. Não tem problema. Olha só, ele está perguntando uma coisa tão legal aqui que eu acho que pode ser discorrida nesse assunto. Posso jogar pro alto uma pergunta dele aqui? Tá, só pra ver se eu vou... O quê? O quê? Não, eu ia falar outra coisa. Tu quer falar? O que tu quer falar? Tá com fome? Não, eu ia completar o que eu tava falando, aí entrou as meninas, aí acabou. Vai, pode falar.